Olá, tudo em forma? Ora, lição 2, trigonometria do triângulo retângulo. Estavam certamente ansiosos por começar este capítulo, não era? Muito bem, vamos a isso. Então, vamos dedicar-nos agora um pouco ao estudo muito particular do triângulo retângulo. Quem é que sabe o que é um triângulo retângulo? Já se lembra? Não ouvi? Ora bem, aqui temos um bonito triângulo retângulo, em que eu assinalei com letras do alfabeto que bem conhecem, ABC, os comprimentos dos lados. E usei letras do alfabeto grego, o que é muito habitual em trigonometria e em geometria, mais genericamente, as amplitudes dos ângulos internos. Alfa, beta e gama. Ora, gama não tem a ver com gamar, do verbo gamar. Nem são pastilhas elásticas, como se diz na Ilha Terceira. Ora, este gama, todos sabem que mede 90 graus, é um ângulo reto. E, portanto, um triângulo retângulo tem um ângulo reto. E, portanto, como a soma dos ângulos internos num triângulo é 180, se gama mede 90, então de 90 para 180 faltam outros 90. E é por isso que sabemos que num ângulo, num triângulo retângulo, vamos aqui apagar isto, num triângulo retângulo, por aquilo que eu acabei de explicar, a soma das amplitudes dos ângulos agudos, neste caso alfa e beta, é 90 graus. Portanto, dois ângulos agudos, alfa e beta, e um ângulo reto de 90 graus. E daqui em diante até normalmente nem usamos nenhuma designação porque colocamos sempre o símbolo do ângulo reto. Ora, hipotenusa. Portanto, já sabiam, no ano passado demos o teorema de Pitágoras, que também só se aplicava a triângulos retângulos. E, portanto, a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto. E reparem que, como o ângulo reto é o maior ângulo do triângulo, tem 90 graus, os outros dois são agudos, portanto têm menos de 90 graus, então ao maior ângulo opõe-se o maior lado e, portanto, a hipotenusa do triângulo retângulo é sempre o seu maior lado. E depois, aqui já começamos com algumas considerações novas. De acordo com o ângulo agudo em que nos fixarmos, por exemplo, neste caso estamos a considerar, ou estamos a concentrar-nos no ângulo agudo que usamos ali a amplitude alfa, a hipotenusa, como já vimos, mede C, e agora temos dois catetos, e relativamente ao ângulo alfa, o cateto que mede A é o cateto oposto, porque é o lado oposto a esse ângulo, e o cateto que mede B é o cateto adjacente. Ok? Reparem que se trocarmos, isto é, se não estivermos a considerar o ângulo de amplitude alfa, mas sim o ângulo de amplitude beta, então aí já é precisamente ao contrário. Passa a ser o cateto oposto do comprimento B e o cateto adjacente. Adjacente significa junto. E, aliás, este ângulo de amplitude beta é formado por este lado, portanto, que chamamos o cateto adjacente, e por este outro, que já sabíamos, já tínhamos dito que era a hipotenusa. Ok? Cá está. Outra propriedade que convém lembrar já e que vamos usar bastante é o famosíssimo teorema do Sr. Pitágoras. E lembram-se todos, certamente? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, se soubermos a medida de dois dos lados, conseguimos determinar um terceiro, e é isso que fizemos no ano passado, durante algum tempo, no oitavo ano. Ok? Muito bem. Seguimos. Portanto, só com uma pequena súmula daquilo que acabei de dizer, e com uma nota de trigonometria, esta bonita palavra que deriva de trígonos, triângulo, e metron, medida, uma tradução assim um pouco tosca seria medida do triângulo. E no fundo é isso que vamos trabalhar, neste caso, muito particular, triângulos retângulos. E, portanto, com o teorema de Pitágoras apenas relacionávamos os comprimentos dos lados. E agora, com a trigonometria, vamos também relacionar as amplitudes dos ângulos com os comprimentos dos lados. É essa a novidade para este pequenino bloco de matéria. Tinha-vos pedido aqui estas bonitas tarefas. Supostamente fariam uma construção análoga a esta que aqui está,
com uma série de triângulos por aqui adiante. E era suposto justificar que os triângulos assim construídos eram semelhantes. Portanto, repara que os triângulos todos têm um ângulo comum. Portanto, este ângulo de amplitude θ. Cá está o meu jeitinho a fazer linhas muito direitinhas. E depois íamos construindo sucessivas perpendiculares. E dessa forma íamos construindo sucessivos triângulos retângulos. Ora, nota bem, dois ângulos iguais. Portanto, critério AA, ou seja, ângulo, ângulo. E aliás, como estes dois são iguais, até o terceiro ângulo correspondente também é igual. E portanto, já tínhamos visto isso no ano passado. Portanto, triângulos com ângulos iguais são semelhantes, têm a mesma forma. Depois pedi-vos que fizessem aqui umas medidas de determinados comprimentos dos catetos e da hipotenusa e que as comparassem fazendo o respectivo quociente. Devem ter verificado que os quocientes são iguais. Por exemplo, aqui o triângulo mais pequenino, considerando aqui o cateto adjacente 1, 2, 3, 4 e cateto oposto 3. Já aqui o triângulo maior 4, 5, 6, 7, 8 e o cateto maior 6. E fazendo a respectiva comparação, portanto, cateto oposto sobre cateto adjacente, 3 quartos está para 6 oitavos, efetivamente. 0,75. Digamos, uma razão de semelhança, e era efetivamente isso que eu queria que vocês concluíssem, porque eu sei que os comprimentos dos lados correspondentes são diretamente proporcionais. Porquê? Porque os triângulos são semelhantes. E, portanto, se aumentamos o cateto adjacente para o dobro, então o cateto oposto também tem que aumentar na mesma proporção, porque são lados correspondentes nesta semelhança. Ok? Espero que tenham percebido. E então fixamos o nome destas contas, digamos assim. Portanto, são propriedades, chamam-se as razões trigonométricas. Razão vem de divisão. Se dividimos o cateto oposto pela hipotenusa, isto focando-nos num determinado ângulo, estamos a fazer o que se designa por seno dessa amplitude, ou seno desse ângulo. Se dividimos o cateto adjacente pela hipotenusa, cosseno. Se dividimos o cateto oposto pelo cateto adjacente, tangente. Há também a cotangente, que não vamos utilizar, que seria ao contrário. Seria o cateto adjacente a dividir pelo cateto oposto. Okay? E já agora, se considerássemos aqui outro ângulo, um ângulo alfa, por exemplo, então nesse caso, o seno de alfa seria dividir o cateto oposto, agora A, pela hipotenusa. O cosseno de alfa seria dividir o cateto adjacente, neste caso B, pela hipotenusa. E, finalmente, a dita tangente de alfa seria dividir o cateto oposto a alfa pelo cateto adjacente. Vamos treinar isso e vamos depois ver que aplicações interessantes é que estas três ditas razões trigonométricas nos trazem. Tudo ok? Percebido? Ótimo.